Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Caros irmãos e irmãs aqui presentes no santuário, irmãos e irmãs que nos acompanham pela Web TV, também do santuário, o grande tema de reflexão dessa terça-feira, da primeira semana da Quaresma, é nos ajudar, vamos assim, a refletir sobre o sentido da oração cristã. E é importante, assim, e claro, Jesus pega como modelo, e nós, em todos os momentos, logo mais na celebração também vamos rezar, toma como modelo de oração cristã o Pai Nosso. Mas, para dizer em outras palavras que, assim, quando a gente fala de oração cristã, ela sempre, assim, tem que ser tomada no sentido de estabelecer uma relação, assim, amorosa com Deus. E que essa relação, então, amorosa, ela se dá num contexto, tem que se dar, aliás, né? Num contexto de confiança, num contexto de transparência e também de profundidade. Só que nem sempre nós somos capazes disso tudo. De estabelecermos essa confiança, a transparência e também, assim, a profundidade na nossa relação amorosa com Deus. Por que eu digo isso? Porque é muito comum a gente, às vezes, tentar, de querermos argumentar com Deus. Ou então, eu diria assim, de muitas vezes nós transformarmos, assim, o nosso jeito de rezar, ou então essa relação que deveria ser amorosa, de transformá-la como se fosse quase que um depósito de lamúrias. E de considerar nessa relação também com Deus, através da oração, então, como que se fosse uma solução para todas as nossas pendências. É importante, quando a gente fala de oração cristã, dessa relação amorosa com Deus, de nós não impormos a Deus a nossa vontade. Não é isso. E muito menos querer, pela oração, realizar os caprichos da gente, os egoísmos da gente. Além de tudo isso, eu diria assim que todos nós, sofremos, eu diria assim, com as dificuldades diárias da oração. E que torna, assim, difícil, assim, a gente
assim, a gente estabelecer essa relação profunda com Deus. E que podem ser muitas dificuldades. Pode ser a distração da gente, pode ser a falta de gosto por rezar, pode ser uma certa preguiça espiritual que toma conta da gente, eu diria assim, até uma certa secura na nossa relação com Deus. E também é comum a gente escutarmos assim, e que está presente uma certa mentalidade de a gente não ter tempo para rezar. A gente acaba argumentando que tem muita coisa para fazer, a gente está numa correria, estamos cansados e que a gente não vai se cansar mais ainda para rezar. Para dizer que muitas vezes, diante da rotina que a gente estabelece no nosso dia a dia, com as exigências, com as prioridades que a gente estabelece também no nosso dia a dia, às vezes a gente tende a gerar uma certa incompatibilidade entre a vida de oração e com as exigências assim, que a gente coloca na nossa vida, né? E às vezes também, eu diria assim, a gente quer medir a oração, né? Quer medir a oração. Ora, tudo isso para dizer assim que nós não podemos medir a oração. Não podemos calcular a oração. E muito menos nós podemos resumir a oração como que se ela fosse um produto. É importante a gente também ter essa consciência de que a oração ela vai muito mais longe do que as realidades que cercam a vida da gente. E o exemplo bem concreto, assim, que a religião, que a oração ela vai mais longe, nós podemos pegar o próprio Jesus nos evangelhos. Assim, quando ele se retira para um lugar afastado, para ficar no silêncio, na contemplação. É exatamente isso, para dizer que a oração, ela precisa ir mais longe, né, de tudo aquilo que nos cerca. No Evangelho nós vamos perceber exatamente que Jesus, ele, não só nesse Evangelho de hoje, da forma como ele diz que nós devemos rezar, mas é muito comum Jesus, ele denunciar as tendências erradas naquilo que toca a oração. E ele indica, então, sim, uma maneira, assim, para a gente fazê-la de uma forma que seja bastante consistente. E Jesus, ele vai dizer, a oração é diálogo, é uma conversa com Deus, aonde que nós temos que ter uma postura, no sentido de dizer assim, que nós não nos colocamos na mesma altura de Deus. Nós não nos colocamos. Nessa perspectiva, o que eu quero dizer assim, da filialidade, né? Assim, essa relação pai e filho. Quer dizer, Deus é santo, Deus está no céu, mas, claro, muito perto, está conosco, junto com aquele que reza. E que diante dele, assim, se exige, assim, uma atitude, claro, da humildade, da reverência, assim, da transparência com o Pai. Então eu diria assim que quanto mais ela for transparente, quanto mais ela for profunda, quanto mais íntima for a nossa atitude, assim, de união com Jesus e também com a vontade de Deus, quer dizer, tanto mais eficaz será a nossa oração. É isso que Jesus está dizendo aqui na oração do Pai Nosso. Quer dizer, o desejo da gente sempre tem que estar nessa perspectiva de que o reino de Deus, o reino do Pai, ele possa acontecer na nossa história, na nossa vida. E no sentido de que todos nós precisamos nos agregar a esse projeto de construir o reino de Deus. Então, me parece assim que eu acho que o desafio para a gente
de a gente transformar, vamos assim, se eu posso dizer dessa forma, de a gente tomar a consciência na nossa vida que não temos assim, não há nada, ou que não deveria ter nada mais importante do que a oração. No sentido que a oração é a vida do coração, de um coração que se deseja, assim, sempre se transformar, um coração que sempre assim, deseja ser um coração novo. E que a oração, eu diria assim, que é aquele combustível que deve nos animar em todo momento. O cardeal Dom Aloysio Lorscheid, ele dizia assim que a oração ela tem que ser sempre uma recordação constante de Deus. Assim, é como que se fosse um despertar frequente da memória do nosso coração. E ele acrescentava ainda para nos desafiar para o sentido da oração, nessa busca da confiança, da transparência e da profundidade. Ele dizia assim que a gente precisaria nos lembrar de Deus, inclusive com mais frequência do que nós respiramos. É um grande desafio, né? Nos lembrar de Deus com mais frequência do que nós respiramos. Mas simplesmente para nos alertar, né, de que a nossa vida sem a oração, ela não anda. Talvez poderíamos assim, ela anda para trás, né? A gente acaba vivendo numa superficialidade, sem a gente manter o hábito da oração. Ousaria dizer assim que assim, ficaria dentro de nós como que um oco, né? um vazio, e que só Deus tem essa força, que só Deus tem essa capacidade de preencher a nossa vida. Então, acho que o desafio para nós é a gente entrar nesse espírito. Acho que assim, estabelecer na vida da gente uma rotina, né, de oração, de colocar isso como projeto de nossa vida. Dentro de tantas coisas que a gente acaba fazendo, assim, na nossa vida, dentro das exigências de nossa vida, de a gente colocar também como uma delas a própria oração, né? Mas nesse contexto, assim, de uma oração não como negociar com Deus, mas uma oração onde que a gente se coloca do jeito que nós somos diante de Deus, com plena confiança, com plena transparência e assim com uma busca de profundidade, uma busca de intimidade, com reverência, com humildade, de expressarmos assim, a nossa fragilidade, a nossa pequenez também diante de Deus. Que esse Evangelho, então, possa nos ajudar, possa iluminar também essa nossa caminhada. E a Quaresma, acima de tudo, né? Nos ajudar também assim, nessa busca incessante da oração. Assim seja.